E aí, gente, sejam bem-vindos. A gente está aqui no Giro 180 Experience. Você pode estar nos acompanhando. Estamos falando de vários temas relacionados à sua vida cristã, vida espiritual, como a sua saúde afeta. E hoje nós vamos ter um tema diferente. Nós vamos falar sobre testemunho. Antes disso, você já deve estar esperando, mas vou apresentar nosso convidado aqui. Henrique, fala um pouquinho mais de você. Se quiser falar o nome de novo, né, que a gente já dá uma apresentada, você fala aqui pro pessoal, fala de onde você é e fique à vontade. Ótimo. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou o Henrique, como já foi dito. Bom, eu sou do Mato Grosso do Sul, sou sul-mato-grossense, né? Vale ressaltar o sul aqui. Eu tenho 23 anos, estou na missão desde 2017, 2018. Desde então, tenho participado ativamente, posso dizer, de forma integral na missão. E tenho ido para vários lugares do Brasil aí que o senhor tem me dado o privilégio de participar. Sou missionário atualmente aqui no Centro de Vida Saudável do Lifestyle Center Serra do Cipó, onde existe também uma escola missionária atuando aqui, entre outros projetos também que tenho atuado, desde a área de empreendedorismo, de missão, da GYC Brasil, não sei quem conhece, e outros projetos que tenho realizado desde Missão Caleb, participei também do Animação, outros projetos que estive liderando aí também, e tenho sentido o chamado de Deus para uma outra área agora da reportagem, né? Então, estou indo para um outro setor que ainda não foi explorado ainda na minha experiência, mas desde então tenho trilhado esse caminho, e tenho sido muito feliz, embora já tenha o quê? Uns 4, 5 anos não remunerado, uma coisa que era muito comum para mim antes de entrar na missão. Eu nunca fui tão bem pago por Deus do que toda a minha vida trabalhando e ganhando dinheiro assim no ramo normal. E Deus tem me abençoado muito, que eu acho que eu já viajei mais o Brasil em todos esses 3 últimos anos do que em toda a minha vida antes. Tenho sido muito feliz dessa forma. Isso é um pouquinho de mim, né? E ao longo do tempo a gente vai contando aí nosso testemunho, a nossa vida um pouquinho, né, do que Deus tem feito. Nossa, eu achei perfeito. A introdução do Henrique já foi um testemunho, gente. Já começamos a entrar no Total. tema com tudo assim. Já estamos entrando aqui. E você Ah, já. Não, mas é verdade. E eu até estava pensando aqui, adaptando a introdução, como que a gente ia contextualizar um pouco esse tema. Nós estamos falando, vamos falar sobre testemunho, sobre o que é testemunho, qual a importância dele, compartilhar algumas uhum, experiências aqui. Eu pensei aqui, né? Tentando lembrar antes de para montar, falar sobre esse tema. Quais histórias da Bíblia me chamavam mais atenção quando se falava de testemunho? Fui procurar alguma coisa assim que me impactasse mesmo. Eu consegui lembrar de duas histórias. A primeira é meio óbvia, e acho que quando falar assim, todo mundo vai pensar, é verdade. Que você pode encontrar na sua Bíblia, tem lá em Daniel 1, conta a história de quando o Daniel e os amigos dele foram levados para Babilônia e acontece o evento em que eles vão ser treinados ali para servirem na corte. E Daniel e os amigos dele falam que eles não iam seguir os mesmos padrões que o rei tinha proposto para aqueles jovens que tinham sido levados em cativeiro deveriam seguir. E eles desafiam, né, assumem uma postura desafiadora contra o que o rei tinha pedido. A própria pessoa que estava cuidando dele se sente intimidada, porque se ele fosse contra o rei, né, não precisamos pensar muito no que aconteceria com todos eles. Mas eles se mantêm firmes e eles até colocam uma prova ali. Eles falam: não, eu tenho certeza que o meu Deus, ele pediu essas coisas, tem um motivo e que ele vai nos abençoar. Então faz o teste. Se daqui 10 dias a gente tiver melhor, eu falei 10 dias, mas só confirmar aqui, é 10 dias mesmo. Se a gente tiver melhor, então você vai ver que a gente tinha razão. Se a gente tiver pior, a gente aceita. Mas eles tinham certeza, né, do que iria acontecer, não tinha uma dúvida ali. E foi um baita testemunho, porque fez o. Eles provaram ali, e aí viram que quando passou os 10 dias, Daniel e os amigos deles estavam muito mais dispostos, estavam produzindo, rendendo muito mais, eles estavam se destacando muito mais. Então, assim, todo mundo ali testemunhou o poder de Deus na vida daquelas pessoas, o propósito de Deus ali. E a segunda história que eu pensei, eu até brinquei com o pessoal aqui, falei que ia ser um pouco diferente, não ia dar spoiler,
foi quando Pedro negou a Jesus. Se vocês me permitem aqui, eu gostaria de ler esses versos. Está em Mateus 26, você pode acompanhar na sua Bíblia também. E aí está falando assim: ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou, diante de todos, dizendo: não sei o que diz. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: ele também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. É uma história um pouco diferente para falar de testemunho, mas eu achei bem curioso que Pedro ele estava negando a Jesus, ele estava num momento de negação. Mas não importava o que ele falasse da boca para fora. Todo mundo que passava conseguia ver que ele estava com Jesus. Entende? Ele se arrependeu, a gente sabe da história. Depois, Pedro foi um missionário incrível, foi um dos fundadores da igreja cristã. Mas nesse momento aqui, você viu que ele estava num relacionamento com Cristo ali, que não importava se ele praguejasse, não importava se ele negasse, as pessoas olhavam para você e falavam: mano, não adianta você fingir, sabe? Tipo, ele chegou num ponto, ele tava num ponto ali que transparecia tanto que era do tipo: você tá fingindo que você não é cristão, mas a gente sabe que você andava com Cristo, sabe? Não adianta. A gente tá vendo, você, o jeito que você fala, que você age. Eu achei bem curioso. Aí pegando essas duas histórias aqui pra gente dar um pontapé, né? Falar um pouco de testemunho. Espero que eu tenha te feito refletir, você ter pensado aí mais, pegando essas duas histórias totalmente diferentes, momentos diferentes, né? E eu vou trazer uma pergunta aqui pra gente discutir. O que é testemunho? Você já se perguntou isso? O que é testemunho? Fica essa dúvida na sua cabeça? Por que é importante? O que isso tem a ver com a gente? E aí, Bom, eu acredito que isso tem dois aspectos, né? Primeiro, o testemunho, ele revela o quão perto de Deus ou quão longe você está de Deus, assim, num todo. Por quê? A sua vida por completo é um testemunho. A sua vida por completo, ela vai mostrar se você serve a Deus ou a Satanás, ponto. Não tem a outra opção. Eu acredito que para a nossa vida, a função do testemunho, nós cristãos, como a gente conversou, é não só mostrar quem a gente serve, mas pensando no caso, mostrar a grandiosidade de Deus na nossa vida. Então, por exemplo, o Henrique comentou sobre a vida dele. Desculpa, Henrique, eu vou pegar você de exemplo. Mas você vê quando ele comenta disso, das grandiosidades que Deus fez na vida dele. Eu acredito que, assim, o testemunho por completo, né, na vida, a gente levando isso em consideração, qualquer pessoa que está dentro ou fora da igreja, você vai mostrar com a sua vida a quem você serve, ponto. Mas o testemunhar, eu acho que ele tem um plus, assim, que é no sentido de o que eu vou mostrar é a glória de Deus na minha vida. Eu vou mostrar um momento em que Deus me salvou, por exemplo, de, sei lá, ter morrido, alguma coisa nesse aspecto, mas ou mais que isso, você vai testemunhar da graça de Deus na sua vida. Então, para mim, tem esse aspecto maior. Então, resumidamente, tem tanto de você mostrar a quem você serve, e quando você mostra quem você serve, falando da parte de Deus, não querendo não, dos dois lados, né? Você exalta ou não, né? Então, e falando de Deus, você mostra a glória de Deus, a graça de Deus imersa na sua vida, que não é para você se exaltar. Na verdade, quem faz o testemunho para se exaltar tá fazendo coisa errada, né? Tá pedindo biscoito, assim, não faz sentido, né? É porque tem a gíria biscoitando, né? Pensei nesse aspecto. Mas, enfim, a intenção é simplesmente não ter você falando sobre isso, mas exaltar Deus e tudo de bom que ele faz e vai fazer na sua vida. Amém. Bom, eu peguei assim um pouco no aspecto, mas não foi ponto de diferença, né? Eu creio que o testemunho ele tem um papel fundamental até para o nosso crescimento na fé como cristãos, né? Nesse processo de santificação. Eu gosto muitas vezes quando não está passando um testemunho, né? Ele acha a sua oportunidade, né? É de um irmão, ele passou o testemunho, o Eduardo Santos, né? Uma história muito forte, né? Da vida dele que ele contou, né? E graças a Deus ele foi tirado das trevas, né? Por Deus. E o mais bonito disso
é que quando eu analiso, a gente analisa a questão dos testemunhos, e testemunho, né? Que você poder ser esse portador de luz da palavra de Deus, para mim, quando eu vejo um testemunho assim, eu lembro muito de quando a gente está no momento quando a gente se batiza, né? Porque é um momento onde a gente tem aquele encontro com o Senhor e é inexplicável, né? É o poder do Espírito Santo. E às vezes pessoas sempre comovidas quando você vê o testemunho de outra pessoa, porque você lembra, ó, eu já tenho vários anos nessa caminhada com Cristo. E você para analisar quantas vezes o Senhor abençoou você, quantas vezes o Senhor não deixou de colocar a mão dele para te proteger, né? Às vezes a gente tem aquele momento, né? A gente fala, nossa, será que Deus está comigo, né? A gente vê até na parte da lição que a gente está estudando do Jovens da Levítico, né? E fica o convite para você que está aí também. Que roda de conversa, é um quadro muito bom aqui dos jovens. A gente transmite a lição, né? Todo domingo sai, né? Então fica esperto aí, né? E eu vejo essa relação muito com isso, porque nos faz essa lembrança de que Deus está conosco, né? E que se tem um ponto que nós falhamos na nossa vida espiritual, nós podemos recomeçar novamente, né? E às vezes também serve como uma forma de repreensão, né? Assim, no sentido de, pô, às vezes você nasceu num lar cristão, ou você, em cada ponto você acha que Deus não está conduzindo a sua vida, ou você está fazendo uma coisa que está nos padrões cristãos, né, que devem ser seguidos, né, e você vê uma pessoa que às vezes não conhecia nada, que foi chamado mesmo, sabe, que estava numa vida totalmente distorcida, e você vê, nossa, tapa na cara eu levei, né? E outra coisa que eu queria deixar também é um texto, Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, na página 290, ela fala um negócio muito interessante, né? Eu até fiquei pensando sobre isso. Ela fala o seguinte, Ellen White: não é somente pregando a verdade ou distribuindo literatura que devemos ser testemunho de Deus. Lembremos-nos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo, em que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que um mundano. Você vê que tem mensagem forte, né, que a gente traz, né, e com a nossa vida nós conseguimos dar testemunho de Cristo. Lógico, a gente, por mais que a gente possa ter uma comunhão, nunca vamos estar parecido com Cristo, né? Mas o legal é que às vezes pessoas olhando para nós podem ser transformadas por Cristo. Ele é tão misericordioso que, com a bondade dele, mesmo nós somos pecadores, ele faz com que nós podemos ser ferramentas, instrumentos nas mãos dele. Esse é o mais bonito, né? Bom, eu vejo que a função do testemunho, como a Elisa estava falando, né? Em outras palavras, eu diria que é revelar a graça de Deus, né? A sua glória, através de um instrumento tão indigno. Ele usa, e eu digo assim, não precisa ser necessariamente uma pessoa para revelar a glória de Deus ou testemunhar. Quantas vezes eu trabalhando na agricultura, mexendo com plantinhas, plantando hortaliças, aqui na área da agricultura nossa, eu não tirei lições tão grandes. Eu vi, né, Deus ali, através de uma planta, falando comigo, e ela testemunhou do caráter de Deus. Inclusive, nesse sentido, existe um texto em Romanos, vou encontrar ele aqui, diz assim, Romanos 1, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E aí diz assim, tais homens são, por isso, indesculpáveis. O testemunho, ele revela os atributos de Deus, né, o eterno poder dele. Então, na sua vida, simples como pode ser, Deus está revelando o seu caráter a alguém. Quantas vezes você já não se deparou, né? Tipo, a pessoa falou uma coisa assim natural da vida dela e aquilo te impactou de uma forma tão grande, como se Deus tivesse usado aquele momento, aquele segundo, aquela circunstância única
para falar com você pela vida de uma outra pessoa. Isso já aconteceu não uma vez, não duas. Ontem mesmo, estava conversando com um hóspede aqui no Centro de Vida Saudável, conversando de assuntos nada a ver, assim, do que realmente eu estava precisando, e ele começou a contar um pouco da história dele, e do nada ele mudou o assunto, todo o tom da conversa que estava indo para um lado, ele virou para o outro, no meio da conversa ele começou a falar algo assim que era justamente para mim. E naquele momento eu entendi o Espírito Santo falando para mim assim, escuta que é para você. E eu escutei. Então, a cada momento a gente está testemunhando, eu vejo a função do testemunho como a revelação da glória de Deus. E isso, para mim, define o testemunho na vida por completa. Se a gente hoje a gente vive para a glória de Deus. Para mim é assim. Muito bom. Eu posso aproveitar? Teve uma coisa. O Henrique falou que me deu um mega insight, literalmente. Fica a dica, você que está em casa, leia o Grande Conflito também, mas estou falando o Caminho a Cristo, desculpa, me atrapalhei. Leia o Caminho a Cristo, é maravilhoso, você consegue achar na CPB ou em PDF também, se você baixar o aplicativo de Ellen White Writings, tá? Lá no primeiro capítulo, bem tipo, é a primeira frase real, e fala, e eu acho lindo, você precisa ler, tá bom? Fica aí a dica. Fala assim, ó, a natureza e a revelação dão testemunho do amor de Deus. Como a gente falou, a natureza, você vê cada detalhe, cada coisinha. Eu acho que nada maior também do que a palavra de Deus, né? Que até o que o Mar comentou um pouquinho no começo, tem tudo a ver. Então, enfim, fica a dica para você ler. E só porque eu acho que é interessante a gente realmente perceber, como o Henrique comentou, de que o testemunho às vezes está além de nós mesmos, né? Isso eu achei legal. Bom, eu acho que o interessante de se analisar o testemunho é porque o testemunho vai muito além do falar, né? Porque o testemunho, ele evidencia literalmente a vida, como todo mundo aqui falou, né? E o interessante é porque, por exemplo, se você para analisar a Bíblia, ela é um livro de testemunhos. Então, assim, o que torna ela ser um livro de testemunhos é exatamente olhar a vivência das pessoas que estavam lá. Ver como Deus manteve, e até ver o aspecto de como elas estavam se sentindo. Sabe? Eu acho que, assim, o interessante do testemunho é porque você tem essa troca, sabe? Você consegue se identificar dependendo de uma maneira mais fácil. Como o Henrique mencionou que aconteceu com ele ontem, por exemplo. O interessante quando você testemunha de alguma coisa é que isso não vai só impactar a vida da outra pessoa, mas isso impacta a sua também, porque quando você testemunha de alguma coisa, você revive. Você relembra tudo de bom que Deus fez na sua vida. Você relembra como ele te levantou, como ele te restaurou, e você, de repente, principalmente se é um momento que você está passando por alguma dificuldade, você vê que, apesar de tudo, a todo tempo ele esteve ali com você. Então é legal porque é uma troca. Não é só algo que você entrega para outra pessoa. É algo que você recebe também. E que agrega muita coisa boa. Nossa, Vicky, eu gostei muito da maneira que você falou. Quando você falou que a Bíblia é um livro de testemunhos, eu achei isso incrível. Porque é Deus inspirando as pessoas para falar a palavra dele, para transmitir a mensagem dele, mas a gente vê através da vida dela, sabe? É na realidade que elas se encontram, as experiências que eles estão passando. Então são outras pessoas que também estavam seguindo a vontade de Deus e que você pode olhar para a vida deles e tem uma, digamos assim, uma prévia de como Deus é e de como se relaciona com os seus filhos, sabe? Eu acho bem interessante que, assim, as pessoas falam que não tem como provar a fé. Eu diria que se você vai usar alguns métodos da ciência, algumas questões, talvez você não encontre a resposta aqui. Mas tem sim como provar a fé, sabe? Eu acho que o jeito de provar a fé é ser que nem Daniel fez lá com os 10 dias, entende? Você falar para a pessoa, ok, segue aí, ora a Deus, sabe? Conversa com Deus. Segue os ensinos dele. E aí vê como sua vida fica depois disso. E aí você vai poder saber se existe ou não. Porque Deus está falando que existe, que é assim, entende?
Então você tem toda a liberdade do mundo para provar isso. E a partir do momento que você prova, e aí agora você munido de uma experiência, de ter visto algo, de ter passado por algo, agora você conta para as outras pessoas. Eu quero te apresentar o Deus que eu conheci, sabe? Ele é muito maior que o Deus, Deus, ele é muito maior do que o Deus que o Mateus conhece. Porque a vida do Mateus é limitada, ele tem experiências limitadas, sabe? Tem outras pessoas que vão passar por muitas outras coisas e vão ver o Deus comunicando para eles em questões, em cenários que o Mateus nunca passou por elas na vida dele. Mas Deus, ele sempre está ali. Ele sempre tem esse chamado, ele sempre tem essa presença. E quando você testemunha, você pode dar uma palavra sobre isso. Eu até pensei agora, antes de dar a sequência, trazer aqui para vocês, curioso, quando a Vicky estava falando, eu pensei nisso. Testemunho e significado, gente, só um minutinho. Eu vou falar aqui, ó, é ao vivo. Testemunho, declaração, depoimento de uma ou mais testemunhas. Afirmação fundamentada, depoimento como comprovação. É Deus agindo na sua vida. Você experimentou Deus na sua vida? Você viu Ele agindo na sua vida? Quando você conta para outra pessoa, é um testemunho. Você está dando uma prova da fé, uma prova de que Deus de fato existe, de que Deus de fato está cuidando do seu povo, das pessoas, e de que Ele te ama, que Ele me ama. Então, você sempre tem essa oportunidade, esse papel, esse impacto. E agora, dando a sequência, né? Trazendo a segunda pergunta, como a gente está falando de testemunho, nada mais justo do que nós contarmos aqui experiências que nós tivemos. E aí, eu vou aproveitar para testemunhar para o pessoal que está assistindo. Se você estiver assistindo aí em casa, também quiser compartilhar o seu testemunho, como Deus tem sido bom na sua vida, o que você tem passado, fique à vontade, porque é exatamente sobre isso que a gente está falando. Inclusive, Má, eu acho perfeito. Pega esse gancho, gente. Esse é o desafio dessa semana. Você fazer um testemunho. Fale para as pessoas, porque eu acho que isso também fortalece a fé dos outros, né? Como a gente estava conversando, né? O testemunho é tão bom para aquele que fala, porque ele relembra, quanto para aquele que recebe, porque é um recado de Deus para ele, por assim dizer, né? Desculpa, é isso aí. Mas já sou eu que vou responder, né? Sorry. Então, eu ia contar um testemunho. Já estamos todos. Eu ia contar um testemunho, mas eu pensei em outro. Porque esse outro aconteceu comigo ontem à noite. E eu tava me sentindo muito, assim, preocupada com as coisas da vida, né? Porque a vida não é fácil para ninguém, né? E aí eu tava conversando com a minha mãe algumas coisas e tal. E aí, no YouTube, apareceu uma frase, assim, de Ellen White, que fala assim, ó. Se você se entregou a Deus, faça o trabalho dele. Você não precisa estar ansioso pela manhã. Os eventos da manhã, que são é que tá em inglês, tá? Tô tentando que traduzir. Que a gente não consegue ver, Deus está vendo eles. Então, confie no Deus soberano. E para mim isso foi muito forte, porque foi uma resposta que eu estava precisando muito. Então, a gente acha que às vezes Deus aparece só para te salvar a vida, não, que bom, né, que está te salvando, enfim. Mas o que eu estou dizendo é que a gente acha que Deus às vezes só aparece nos momentos extraordinários da nossa vida. Mas Deus também, inclusive, fica a dica. Gente, eu tô louca dos livros, CPB me patrocina. Lê esse livro aqui, se você tiver oportunidade, que fala assim, Herdeiros do Reino. E ele comenta que Deus atua na nossa vida. Assim, a gente tem os momentos extraordinários, como da vida de Daniel, teve momentos extraordinários, mas para ele ter os momentos extraordinários, ele teve que ver o ordinário com Deus. Então, eu acho que nesses momentos ordinários, Deus está presente, ele se mantém, ele se demonstra para a gente de uma forma muito grande. Eu lembro também que, eu até brinco assim, falo, Deus fala comigo pelo Instagram, a louca, né? Não é tudo que você vê no Instagram que Deus está falando com você, mas na minha vida isso acontece com bastante frequência. Então, o de ontem é uma prova de um pouquinho que eu tenho, às vezes, com Deus. E tantas outras vezes que eu falava, Senhor, me ajuda, eu estou preocupada, eu estou ansiosa, entendeu? Coisas nesse aspecto, Senhor, qual que é a sua vontade? E calhava de eu encontrar resposta justamente nos textos que eu lia, que eu seguia na internet. Então, enfim, mudei completamente o que eu ia falar, que eu tinha pensado. Mas para você que está aí de casa, você vai falar, nossa, mas como que isso acontece na minha vida? Às vezes Deus se revela para você e você pode ser um testemunho vivo disso nas coisas pequenas também. O ordinário, o testemunhar o ordinário é grande demais, porque a gente consegue ver a presença de Deus em cada detalhe. Quando a gente entende isso, vê a soberania de Deus na nossa vida, eu acho que mesmo sendo as coisas mais simples que a gente vai testemunhar, elas se tornam grandes, porque não se trata da gente, mas sim de Deus. Bom, quando fala de testemunho,
Eu gostei muito da passagem que o Matheus tinha falado sobre, no começo da introdução, sobre Daniel, né? E eu ia até falar um pouco sobre Daniel, né? Mas me pensou, e eu queria falar um pouco de José, né? Porque nós sabemos a história de José, o que aconteceu com ele, né? E me veio um negócio muito curioso na vida de José, que eu queria ver para vocês, que está em Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 8. A mulher de Potifar queria de qualquer forma possuir José, se deitar com ele, mas José foi fiel em todos os aspectos com Deus. Ele diz assim: ele, porém, recusou e disse à mulher de seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, tudo o que tem, ele passou nas minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José, ele podia, de qualquer forma, ter criado um caso com a mulher de Potifar, ninguém provavelmente não ia saber. Mas um rapaz que era amado muito por seu pai, odiado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, chegou numa terra estranha, que ele não sabia, pessoas que tinham costumes totalmente paganizados, uma cultura totalmente diferente. E José falou assim: como que eu posso pecar contra meu Deus? Que ele está me olhando, como eu poderia fazer isso contra ele? E depois nós sabemos depois da história o que acontece. José é preso, fica vários anos na prisão, e ele é um testemunho vivo ali para aquele povo do Egito, porque ele não só ajudou a família dele, mas como foi um testemunho para as pessoas que estavam na prisão com ele, né? O carcereiro provavelmente era um amigo, confiava nele, né? Via que tinha algo diferente de José, mesmo sofrendo por tudo que ele passou, né? José, ele foi fiel a Deus, não importava se, entre aspas, Deus não estava vendo, Deus estava vendo, né? E eu queria, na primeira pergunta, falar sobre um testemunho, né? Eu vejo muito na minha vida no dia que eu me batizei, eu entreguei minha vida a Jesus, e lá estava a minha família, né? E meu pai e minha mãe não são adventistas, né? Eles estão um pouco fracos na fé, não estão em nenhuma igreja, e foi um ponto muito chave na minha vida, porque eu vi ali que Deus estava usando eu e meu irmão. Meu irmão já tinha sido batizado há 3 anos antes de mim, mas eu tive a oportunidade de batizar junto com meu outro irmão, e eu vi Deus atuando ali, né? E eu vejo que, se for por ele, né, que nós possamos ser um canal de bênçãos na vida deles, dos meus pais, para que de uma forma eles possam aceitar Jesus, né? Essa é a minha oração, né? E eu queria também colocar para vocês que estão assistindo aí o Giro 180 Experience, né? Que através de você, Deus possa usar, né, você de diversas formas para que as pessoas possam conhecer Jesus, né? Ou você que também está assistindo, caiu de paraquedas no vídeo, né? Eu sei que as coisas não são por acaso, né? Que você deixe ser transformado por Jesus de uma forma espetacular. E eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida, assim como ele mudou a vida de José, sendo um testemunho, assim como a minha, e assim como de cada um que está assistindo o vídeo. E a gente que está aqui também. Eu posso cortar de novo? Eu mudei de ideia, eu vou falar. Desculpa aí. Teve um que aconteceu faz 15 dias, eu estava voltando de viagem para casa, tinha 7 horas de distância da minha casa, e, enfim, a gente tinha feito um passeio super legal, né? A gente foi comer e tal, e na volta, eu e minha mãe, a gente estava de carro, tava eu, minha mãe e uma moça que a gente ia deixar numa cidade perto, e a Lili, minha cachorrinha, estava junto. A gente tinha ido almoçar, todas plenas, maravilhosas. E assim, a gente tinha deixado o carro com uma pessoa dirigindo, que estava junto com a gente e tudo mais, porque ele sabia o caminho. A gente, a primeira vez que a gente tinha ido para o lugar, a gente não tinha ideia das coisas que aconteciam lá, né? Ok, a gente estava saindo do restaurante, e aí o que aconteceu? A gente entrou no carro e falou: nossa, a gente tá meio quente, porque foi um dia que, tipo, se tivesse a oportunidade de entrar numa piscina, eu tinha entrado, tava muito quente. E aí, assim, a minha mãe tava de chinelo, então ela saiu, ela entrou para sair com o carro do estacionamento que a gente tava para ir para casa. Ela entrou no carro e falou: eu tô de chinelo. Ela saiu, só que a gente conversou: vamos ligar o ar como todo mundo liga o ar no carro, que é só ligar e fica com ar, certo? Beleza. A minha mãe, ela foi então no banco de trás pegar
ia pegar as coisas no banco de trás, só que nessa que ela liga o carro para ele ter o ar, o carro começou a andar para frente. E a gente estava de um jeito que era assim, ó. Aqui é tipo o estacionamento que a gente estava, e aqui onde está minha mão, tipo, essa distância, eita, focando meninas, tá? Essa distância aqui já era a estrada. Então, o carro ele começou a andar aqui para frente e aqui era a estrada. Então, o que aconteceu? Foi um momento que foi bem, muito louco, assim. Porque o carro começou indo para frente e o que você vai fazer, né? Então, a minha mãe, ela caiu, porque ela tentou ir segurando o carro, ela começou a gritar desesperada. Não é para menos, né? Eu não sei porquê, mas eu fiquei tava calma, eu peguei a minha mão, porque eu tava no banco do passageiro, né? Do passageiro, não. Minha mãe tava no de dirigir, eu tava do lado, então eu era a copilota. E aí eu peguei com a minha mão esquerda, fui puxar o freio de mão, mas não sei o que aconteceu. Fui com a mão direita mexer no câmbio. Eu não sei o que aconteceu, o carro parou do nada. Depois eu vou colocar aí a foto na tela, vou mandar para vocês também darem uma olhada. O carro, ele simplesmente parou porque tinha uma pedra que impedia que o carro fosse para a estrada. Porque se não tivesse aquela pedra, o carro poderia ter ido para a estrada ou ter dado um looping. E na estrada, se caísse, um carro pegava a gente vindo, porque a velocidade da estrada era 90 por hora no mínimo. E foi muito doido, porque por que eu tô contando isso? Eu acredito que foi por Deus. Aquela pedra, se não tivesse, cara, ele podia ter parado. O rapaz que estava dirigindo antes, ele podia ter parado num lugar que não tinha uma pedra na frente. Se não fosse essa pedra, não era uma pedrinha, era um banco que tinha pessoas sentadas nela também. E assim, foi muito doido, porque eu vi Deus agindo até assim, pessoas que não tinham nada a ver com a nossa história, elas tentaram ajudar a gente a tirar o carro que ficou, tipo, amassou toda a lataria da frente do carro e tal. E as pessoas começaram a ajudar a gente a tirar o carro da onde ele estava. E todo mundo começou a falar assim, graças a Deus, é por Deus que vocês não caíram. Então, assim, como é que eu posso dizer? É uma questão que foi muito doida. Eu, minha mãe, a moça que estava junto com a gente viu Deus agitando na nossa vida de uma forma tremenda. Existem pedras no caminho que são importantes, que às vezes Deus coloca para cuidar da gente. E essa foi uma delas. E mais do que isso, as pessoas que estavam lá, elas puderam compartilhar do milagre que aconteceu na nossa vida. Então, foi um momento que eu estou compartilhando aqui porque, mais do que ser algo só para a gente, às vezes que Deus faz para a gente, às vezes o que acontece com a gente, os livramentos de Deus são testemunho, e as pessoas que estavam lá, todas elas falaram assim, foi um milagre de Deus vocês não terem ido para frente e o carro ter passado, por exemplo. Se não tivesse a pedra que estava onde estava, a gente não estava aqui para contar a história mais, eu acredito. Então, não é sensacionalismo, não é minha intenção, nada disso, mas falar como Deus foi bom. Porque se não fosse por Deus, eu não sei se eu literalmente estaria aqui hoje, nem minha mãe, nem a Lili, nem a moça atrás, entendeu? Então, é isso aí. Valeu, agora acabei. Eu gostaria de ler alguns textos e eu contaria algumas experiências que eu tive. Primeiro, Marcos 12, verso 24, tem um texto, Mateus 6, 33. Confundi aqui. Eu abri aqui. Bom, Mateus 6,33, ele é um verso muito conhecido que diz assim: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse texto, ele é impactante na minha vida, porque eu me lembro, numa das minhas primeiras entregas assim, de coração a Deus, foi quando eu era bem pequeno, bem pequenininho mesmo. A Elisa que me conhece sabe que eu sou bem grande, Ele é bem mas alto. tem 1,93 m, gente, mas eu era bem pequenininho mesmo. Eu estava na escola, e lá era uma escola evangélica, então a gente foi para a capela dessa escola, era uma igreja evangélica, e teve algumas programações, eu não lembro se era da Páscoa, o que era que estava tendo, mas eu lembro que tivemos uma mensagem bíblica, e foi feito um louvor, e depois uma oração de joelhos, e vocês sabem aquela Bíblia que tem o Novo Testamento, Salmos e Provérbios juntos? Aquelas pequenininhas? Então, eu estava com uma daquelas Bíblias aberta, e eu coloquei ela aberta na minha frente, assim, no banco da frente, segurei ela lá,
E eu me lembro que a minha oração, ela foi assim: Senhor, que a tua palavra viva dentro do meu coração. E aquilo dali para mim foi muito intenso. A minha entrega foi intensa. E daquele dia em diante, eu tenho certeza que Deus ouviu a minha oração. Ele começou a atuar na minha vida. Amém. Aonde eu morava era uma região indígena. Então, sim, eu sou meio índio. Legal. E eu cresci dentro de uma aldeia indígena, com amigos indígenas. Fui batizado em uma igreja adventista dentro da aldeia indígena. Que A minha da hora. alfabetização foram com os indígenas. Então, assim, toda a minha infância, até os meus 17 anos, foi dentro ali da aldeia, sempre nesse convívio. E ali dificilmente tinha, na região que eu estava, dificilmente tinha famílias adventistas. O pastor passava pouco lá. E eu sempre olhando para a vida dos cristãos, professos cristãos que ali estavam, né, desde amigos, igrejas e tudo mais, e estudando sempre a Bíblia em casa com os meus pais, fazendo o culto familiar, que é fantástico. Acho que se você não faz o culto familiar, se você não tem devoção de manhã e à tarde, faça, que isso é algo diferencial que vai mudar, um divisor de águas, né? Vai mudar a sua vida. E aquilo sempre ali me ensinando, me inculcando verdades preciosas, e eu dizia assim: muito bom, isso aqui é muito bom, mas por que eu não vejo esses princípios que eu estou aprendendo na vida daqueles que já são cristãos há mais tempo? Porque assim, eu sou criança, eu pensava, né? E estou aprendendo isso agora. Mas tem pessoas que já são professos cristãos há 50 anos. Por que a vida dessas pessoas não está em conformidade com a palavra de Deus? Por que a graça, a luz que vai brilhando, né, dia após dia, e vai crescendo como a luz da aurora, por que essa luz não é tão brilhante para essa pessoa que já está há 50 anos, há 40 anos, 20 anos na igreja, né? O que está acontecendo? Eu me perguntava sempre isso, né? E eu me lembro de uma oração que eu fiz de frente com um pé de caju que tinha na frente de casa. Nesse dia eu me lembro muito bem, porque eu estava de castigo. Eu fiquei de castigo, não podia sair para brincar com os meus amigos, e o campinho de futebol era na frente de casa. E eu estava indignado. E aí eu lembro de Deus ter falado assim: eu não te chamei só para isso. Você não vive para isso. E aquilo me fez pensar. Parou assim e falou: ué, a vida não é só isso, né? E ele começou a me lembrar de todas as verdades e os princípios que eu tinha aprendido. E ali eu falei assim: Senhor, se é para viver aquilo que o Senhor está me chamando, eu não quero viver conforme no mesmo estilo de vida que esses professos cristãos. Eu quero ter uma experiência contigo igual a de Mateus, igual a de Moisés, igual a de Paulo. Eu quero ter uma experiência conforme são as experiências dos personagens da Bíblia. Eu não quero ter uma experiência conforme estão tendo hoje, como é comum hoje, né? Como que é o habitual das pessoas hoje. E isso fez toda a diferença para mim. E eu lembro que quando eu estava terminando o ensino médio, Deus ele fez um chamado mesmo para que eu abandonasse as influências e as amizades que estavam corrompendo a minha vida, para que agora eu pudesse ter uma experiência como Deus queria. E assim, daí para frente a gente passaria aqui mais 40 minutos contando as histórias. Mas assim, foi algo extraordinário. A partir do ensino médio ali para frente, quando eu finalizei o ensino médio, Deus começou a sabe o que ele fez com Elias antes de ser trasladado, de mandar ele de um lugar para o outro? Foi o que ele começou a fazer comigo depois desse período. Para mim, assim, foi uma experiência totalmente diferente, muitas lutas, mas ele começou a mexer a minha vida de um lugar para o outro, a fim de que eu tivesse realmente uma experiência com ele. E de fato tenho tido, né? É uma experiência que eu gostaria de contar, algo impactante, foi que esse ano eu fui à Bolívia fazer uma distribuição de folhetos, só que não era qualquer distribuição, igual a gente sai fazendo na igreja, né? Uma distribuição, assim, extraordinária. Foram 260 mil folhetos entregues em
5, 7 dias, talvez. E muito folheto. Eu me lembro que eu acho que eu tive contato com umas 7.000 pessoas só no período da manhã, fazendo entregas de literatura, né, de folhetos. E nessas experiências, na volta, antes de voltar ao Brasil, eu estava já a caminho do aeroporto, eu tive que trocar de um transporte público lá na Bolívia para conseguir chegar até o aeroporto. E nessa desce com mala, sobe com mala, o meu celular caiu para fora do transporte público e eu não me dei conta. Eu só me dei conta depois que eu já estava a 1 a 2 quilômetros. Eu estava numa avenida movimentada, né? Já era tardezinha, já era crepúsculo já. E aí eu tô ali, né? Me dei conta, falei, peraí, cadê o meu celular? Só que tava tão apertado no carro ali, que eu não conseguia descer as minhas mãos nos bolsos para tocá-lo, né? E saber se o celular estava ali. Aí foi de 2 a 1. Bom, o meu celular ou ele caiu, e caiu aqui dentro do carro, ou ele caiu fora do carro. E aí a possibilidade de ser grande, de ter caído fora, já começou a fazer eu orar, né? Senhor, o senhor sabe de todas as coisas, o meu celular, o meu check-in, tudo tá ali, Brasil, socorro, Bolívia, lugar que eu não quero morar. E aí, orando ali a Deus, o pessoal começou a descer, né? E aí eu olhei realmente, o celular não estava dentro do carro, tinha caído, isso já tinha passado uns 2 quilômetros, 3 quilômetros já do local, e não tinha como retornar com o mesmo carro, então eu teria que trocar de carro para poder voltar até o local. E assim, sabe que o mapa do jovem desse século é o celular. E cadê o meu celular? Eu não estava com mapa, eu não sabia o nome da rua, eu não sabia onde eu estava, eu só sabia que eu tinha que voltar para a rua e achar o celular. E se ele estivesse lá? Eu entreguei na mão de Deus, falei, o Senhor sabe, não posso me apavorar, porque, assim, eu já tinha visto muitos outros milagres, que, enfim, não dá tempo de contar, mas nesse dia eu retornei, eu consegui pegar um taxista, um carrinho bem velhinho, e um senhorzinho bem velhinho também, cabelinho branco, falando um portunhol, consegui me comunicar para ele, explicar o que tinha acontecido, e ele retornou comigo, né? E aí eu fui, assim, pela direção do Espírito, guiando ele aonde provavelmente seria a rua que eu tinha ficado. E aí encontrei, sim, o meu celular. Inclusive, estou usando ele hoje para fazer esse momento com vocês. Glória a Deus por isso. Mas eu lembro que passava muita gente, tinha passado ali naquela região. Eu pedi para ele parar, tipo, 300 metros antes, né? Para que eu pudesse descer do carro e ir perguntando para as pessoas que estavam passando. E eu fui perguntando, né? E as pessoas, não vi nada não vi. E eu falei, bom, se ninguém viu, tava passando umas 10 pessoas, né? Nos 10 jovens, tinha motos ali que estavam paradas naquele local, e ninguém tinha visto. Falei, bom, ou Deus ouviu a minha oração e cegou o olho desse pessoal para ninguém ver o meu celular, ou meu celular foi embora. E eu preferi confiar e depositar a fé na primeira opção, e graças a Deus foi isso que aconteceu. Eu cheguei lá, o celular estava no mesmo lugar, caído no chão, né, com a capinha fechada, uma capinha preta de carteira, e assim, tava ali. Né? O taxista não acreditou, ele falou, nossa, foi sorte. Eu falei assim, olha, isso aqui não foi sorte, foi Deus, até porque ele ouviu eu voltando, orando e cantando ainda, porque eu falei assim, agora é momento de adoração, não é momento de pedir, não, tem que adorar a Deus, entrar no Santo dos Santos agora. E assim foi. E foi assim uma experiência fantástica que eu tive com Deus no momento que eu estava vendo muitos milagres dele acontecendo na minha vida, e a oportunidade de falar para outras pessoas, né, foi fantástico. Para mim, essa experiência me mostrou o quanto Deus ele está disposto a auxiliar aqueles que estão dispostos a viver uma experiência com ele. Né? Eu não sei quais são as experiências que quem está nos assistindo está vivendo hoje. Se você já decidiu tomar a sua decisão de viver uma experiência real com Deus, né? De ter uma entrega completa. Quando eu disse que eu queria ter uma experiência diferente com Deus, foi justamente isso que ele fez comigo. Ele me colocou pessoas totalmente espirituais no meu caminho, ele me levou para lugares espirituais, e uma curiosidade é que a Bíblia fala das escolas dos profetas, né? Atualmente até tem uma escola missionária aqui no Brasil chamada Escola dos Profetas.
Mas eu nem sabia disso. Eu soube que havia escolas missionárias mesmo, como escolas de profetas, né, nesse perfil, há um bom tempo depois que Deus foi me apresentar isso. E ele me trouxe para esses lugares. E para mim, assim, mudou a minha vida completamente. Estar numa escola missionária, estar em um lugar onde ensina os princípios da verdade, da palavra de Deus de forma profunda, onde você tem a comunhão profunda com Deus, isso fez toda a diferença na minha vida. Acho que foi a melhor, eu creio, foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida. Como jovem, tendo 23 anos, para mim isso foi a melhor experiência da minha vida. Eu incentivo, se você tem a oportunidade, participe, nem que seja um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ouça a vontade de Deus e faça, né, vá, coloque o pé na água. Muito bom, incrível. É isso. É interessante, essa questão da oração, de falar com Deus é algo fantástico. Eu tive uma experiência que eu estava liderando uma missão Caleb lá na Bahia, no norte da Bahia, tão norte que chamava Nordestina o nome da cidade. Caramba! E para ir para lá foi uma luta, porque a gente tinha que conseguir os valores para conseguir as passagens, para comprar as passagens para ir. E comprar passagem para 6, 7 pessoas para avião, ou o que seja, né? É uma loucura, porque os valores mudam toda hora, as passagens passam, né, o limite de vagas. E ali tentando fazer as compras, né, nenhuma vez dava certo. Ficamos aqui uma semana tentando, e passava horas, e compra e vai, e não dá certo. E aí eu lembro que um dia a gente cansou, isso aqui na escola missionária, cansou, eu e meu colega, e a gente falou assim, não, deixa esse negócio aí, vamos orar. E a gente orou, fizemos uma oração fervorosa a Deus, pedimos a Ele ajuda, auxílio. Quando foi no final da oração, a gente levantou, fomos pro computador, foi como, tipo assim, se fosse a coisa mais natural do mundo. As passagens foram compradas em questão de segundos. Aí eu olhei para ele e falei, nunca mais eu compro passagem sem orar. Nunca mais. Bom, quando falou dessa questão de testemunho, quem me veio na cabeça, na verdade, não foi só uma pessoa, foram 12, que foram os apóstolos. E eu acabei pegando a definição, porque na hora que eu fui pesquisar mais sobre os apóstolos em si, eu vi que tinha gente que chamava de apóstolo e tinha gente que chamava de discípulo. E eu fiquei, qual que é a diferença, né? Aí eu fui pesquisar, eu achei muito legal e achei que casou muito com o que a gente está falando. Porque discípulo significa seguidor ou aprendiz. Já a palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que deriva do verbo apostelein, que significa enviar, remeter, que seria enviado, agente, mensageiro ou alguém que é enviado. E normalmente eles eram chamados de apóstolos quando eles estavam em alguma missão. Então, assim, é muito legal, porque primeiro eles tiveram um momento de aprendizado, de andar com Deus, de entender quem Deus era. Não que quando eles estavam testemunhando, quando eles estavam em missão, eles deixaram de aprender. Mas era, sabe, depois do aprendizado, eles foram enviados e puderam testemunhar do amor de Deus. E o interessante é parar para analisar a vida dos apóstolos antes do chamado e depois. Que você vê que, primeiro que Deus não escolheu pessoas que estavam habilitadas, assim, tipo, no sentido de serem pessoas uau, pessoas extraordinárias, de glória, ou qualquer coisa do tipo. Deus literalmente escolheu pessoas que estavam dispostas a deixar a vida deles para trás para segui-lo. E, gente, olha esse testemunho. Então, assim, particularmente me impressiona muito, sabe? Me deixa muito impactada. E, para mim, assim, é um dos maiores testemunhos, assim, pelo menos os que mais me chama a atenção da Bíblia, sabe? E indo exatamente para essa parte falando agora mais de um testemunho meu em si, e também linkando com essa questão dos apóstolos, você vê que o que fez eles mudarem de vida não foi só estarem dispostos, mas eles terem andado com Jesus. E eu não tô falando necessariamente de andar, por mais que eles tiveram o privilégio de literalmente andar com Jesus,
foi a questão de ter um relacionamento com ele, de conversar, de estar interessado em seguir o que ele falava. E assim, quando Deus entra na vida de uma pessoa e essa pessoa tá com o coração aberto, não tem como não ter uma mudança. Porque Deus é algo tão grandioso assim. E eu queria comentar uma coisa que aconteceu comigo, que na verdade foi meio que o começo da minha caminhada de comunhão com Cristo. Que, assim, sempre cresci em berço assim cristão, sempre fui adventista. E só que assim, pra mim, não que eu banalizasse o evangelho nem nada, mas assim, pra mim, tipo, era algo que, ok, sabia que me fazia bem, mas particularmente eu não sabia que eu poderia ter um relacionamento com Deus, sabe? Tipo, de literalmente parar e conversar. Pra mim, Deus era alguém que cuidava, mas não era alguém que eu poderia me aproximar tanto. Eu tinha a definição de Deus mais como, de repente, algo de uma mitologia romana, que, tipo, mais um ter medo, do que algo que eu poderia chamá-lo de pai, entendeu? Então, e nisso, ao longo da minha vida, teve um momento específico que eu tive alguns problemas, não vou me detalhar nisso, o foco não é esse, mas foi um momento que eu tava muito aflita, muito desesperada, assim, eu tava totalmente uma pessoa sem esperança, sabe? De tudo. Eu só pensava literalmente em desistir, sabe? E eu nisso passava assim, me tinha praticamente chorando e mal mesmo. E nisso, numa noite, eu não conseguia dormir por conta do choro, por causa desse mal-estar em si, tanto desse cansaço físico, mental, enfim. E nisso eu lembrei que da existência da oração e eu resolvi pedir, sabe? Particularmente, eu não lembro exatamente o que eu pedi, eu só sei que eu tava desesperada por alguma coisa. E eu não sabia o que era. E eu precisava de algo para continuar. E nisso, eu ouvi uma voz falando comigo e falando assim: descansa. E foi algo tão. Não sei, eu sei que o relacionamento com Deus não deve ser baseado no sentir. Mas, meu, naquele momento eu senti uma paz tão grande, sabe? Que, tipo, não foi uma paz humana. E aquilo, desde então, me, me transformou, gerou uma mudança tão grande, sabe, me deu literalmente um motivo para continuar. Era literalmente o que eu pedi. Então, particularmente esse testemunho, nunca comentei dele, assim, não é algo, não é um testemunho que normalmente eu falo, mas eu espero que, de repente, para vocês que estão aqui gravando, né, e para a pessoa também que está assistindo, sabe, Deus não é um Deus que só está presente nos momentos bons, como a gente tende a fazer isso. Deus, ele tá com você até quando você duvida, até quando você tá desesperado, nos momentos que você se esquece que ele existe, ele tá lá. E ele tá esperando você ter a oportunidade, você se dispor a ele, para ele agir na sua vida. Seja com um simples descansa, seja com uma bênção que você está precisando, seja com uma cura, com um milagre, ou seja com um simples acordar e ter a oportunidade de viver. Incrível. Nossa, gente. Fica até difícil de continuar assim, né? Porque você vê. Fique. É isso. O testemunho é isso, gente. Se você sair de casa, precisa de mais palavras. Eu, assim, não sei o que dizer mais sobre isso. Na verdade, desculpa, eu tenho que saber porque a gente combinou, né, de trazer um texto aqui, mas eu queria dizer que o que a Vicky falou, assim, bem que eu vou ver. Eu não acharia que precisaria falar mais para explicar o que é o testemunho. Mas, gente, como eu falei, vou trazer um texto aqui para vocês.
você já escutou esse texto antes dessa gravação? A gente comentou aqui, porque o Henrique até falou, né? Foi o Espírito Santo. Porque o texto que o Cris falou lá no comecinho, do livro Testemunhos Seletos, é o mesmo texto que eu tinha pensado e que eu tinha procurado. Então eu tô trazendo aqui para vocês. E eu queria falar, ó, Testemunhos Seletos, página 290, você pode encontrar, você pode ler também aí. E a Ellen White, ela comenta assim pra gente, né? Lembremos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. E que o cristão, que não é fiel à sua profissão, causa mais dano ao mundo do que um mundano. Nem todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa. Os homens acreditarão não o que o ministro pregue, mas o que a igreja pratique em sua vida. Então, gente, falando de testemunhas, eu acho que o testemunho é a prova, sabe? É você atestar, você corroborar, sabe? Você chega e fala, olha, Deus realmente existe, sabe? Por quê? Porque, olha, na minha vida eu vejo que Deus está presente. E não é uma pessoa só fazendo isso. Você vai encontrar isso, tipo, muitas pessoas falando. Aqui nós fomos 5 pessoas falando e você vê vários testemunhos. Eu tenho certeza que você aí de casa também tem o seu. Então você vê que Deus é um Deus real. Ele é um Deus que existe. E ele tá esperando você tomar a sua decisão para vocês terem esse relacionamento mais próximo. E é isso, gente. E a gente Que espera. No próximo, Bate-papo do Giro 180 Experience.